Pod Andersen. Oferecimento Bom Te Ver, móveis e estofados. Bom é ter você aqui. Criarte Dubai e Dubai Home. E restaurante e pamonharia O Milhão. Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pod Andersen. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Já aproveita para começar a compartilhar o link, se inscrever no canal, ativar as notificações, enfim, começar a interagir com a gente. Eu vi uma história que a nossa convidada de hoje já vendeu galinha, já vendeu na feira, já foi feirante, já andou em cima de caminhão. Michele Alencar, jornalista, radialista, vereadora e vendedora, Michele. Eu não vou falar que você estudou bem a sua convidada, porque isso você já sabe, né, bem? Você já conhece muito bem a minha história. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu vou dizer, eu acho que é o podcast mais cheio de guloseima que eu já fui até hoje, gente. Porque, ó, tem doce, tem kombucha, tem água, tem café, tem degustação aqui. Andersen, você tá sucesso. Já é sucesso. Bem, parabéns. Aqui. Mas já que você começou falando de comida, esse aqui é da Petit Verri, ó. Ai, que chique, Isso é um ovo de chocolate, né? Ó lá. Arrasou, ó. O que tem nesse ovo aqui? O que tem nesse ovo? Pelo que eu vi, tem ninho com Nutella. Olha só. E aí, Andersen, se quiser me contratar para fazer as propagandas aqui também, porque tem mais esse, ó. Petit Verri, ó. Tô fazendo bonito aqui, depois, né, a gente conversa. Olha aqui, essa degustação, gente. Brigadeiro, ninho com Nutella, Oreo e beijinho. Muito Pronto. bem. E você veio num dia que a gente está estreando um patrocinador novo. E eu conheço. Escobe Mais. Eu conheço. É um produto local, produto feito aqui, na região metropolitana. Essa aqui é o quê? Mas sem óculos eu não vou conseguir. Essa é kombucha de maracujá. É a que eu mais gosto, sabia? Você escolheu o sabor que eu mais gosto. Na verdade, então, eu não vou falar que fui eu quem escolheu. Quem escolheu foi a Nathalie ali, ó. Parabéns, Nathalie. A minha é de gengibre, tá vendo? Eu gosto de maracujá. Então Como é que você certo, descobriu que a da vereadora era de maracujá? Tá vendo? Essa produção tá andando bem. Aqui, ó. A minha é de gengibre. Escobe Mais, tá vendo aqui? A partir de hoje, toda vez que você assistir o Pod Andersen, você vai ver a Escobe Mais presente aqui, sendo servida para os nossos convidados. Tem vários sabores, né? Não, e assim, é legal falar, eu gosto da kombucha porque ela é fermentação natural, ela é ótima para o intestino, regular bem o intestino é uma bebida assim, que ela faz muito bem para a saúde. Meu marido consome muito, principalmente assim, quando ele não está muito bem do estômago, sabe? Faz muito bem, a gente consome bastante lá em casa, já sou cliente. Parabéns. Virei adepto, então, aí, ó. Vamos lá. Tintim, Andersen. Eu geralmente tomo na garrafinha, mas aqui diz que tem que ser na tacinha. A gente fica... Vamos fazer mais bonito aqui, né? Vamos fazer mais bonito aqui, a gente brinda. Mas bom, né? Lá em casa eu tomo. Bom. Eu adoro isso aqui. Eu também. Arrasou já. Já estamos começando com tudo, gente. Nem falamos nada. Vamos falar muito bem. Escobe Mais. Você pode entrar no Instagram da Escobe Mais aí e você pode... tem um link lá no Instagram da Escobe Mais e aí você vai descobrir como é que você faz para comprar, como é que você faz para ter no seu estabelecimento comercial, como é que você pode... aonde vende, né? Então, um abraço ao pessoal da Escobe Mais. Obrigado pela parceria. Esse é o primeiro podcast já com patrocinador novo, Escobe Mais. Além dos outros patrocinadores. Ótimo de patrocinador, hein, Andersen? Que arrasa, hein? Maravilhoso. Parabéns. Bom, eu vou falar da Petit Verri, então, né? Senão a Lídia vai ficar aqui. Esse aqui é Petit Verri. Ó, isso aqui é uma delícia, gente. Eu sou suspeito para falar, porque eu já conheço. O pessoal da Petit Verri é @PetitVerri no Instagram, 659-9306-2371. Eu já tô até pensando na Esther, que eu tenho a Esther, minha filha mais nova, ela é louca do doce, assim. Todo dia eu tenho que ficar controlando. Aí, quando eu vou em algum lugar que me servem, aí aparece no meu Instagram, ela fala, mamãe, você não trouxe pra mim, olha lá, você comeu doce. Então, filha, a mamãe vai levar esse aqui pra comer com você, porque eu já fiquei sabendo que esse daqui é meu. Esse é seu. Então, esse eu vou levar pra comer com você, filha. Então, tá. Mas, Michele Alencar, então vamos começar assim. Nem sempre foi essa fartura, né? Não, nem sempre. Andersen do céu. Não, eu tava até falando com o pessoal na hora do almoço, lá no gabinete, como, assim, a evolução, ela nos trouxe benefícios que os nossos filhos nunca vão saber o que é, por exemplo, que eu passava lavando roupa em casa. Porque eu trabalhava a semana inteira, estudava, e no sábado era dia de lavar roupa. E lá em casa tinha aquela máquina de madeira redonda, sabe? De pau, assim, aquela máquina redonda, que só batia. Aí você tirava a roupa, você tinha que lavar um pouco para tirar o grosso no tanque. Então, meu pai trabalhava
E num serviço mais pesadão, usava calça jeans, era um uniforme, era uma calça jeans bem grossa. E eu lembro de eu ficar esfregando e estende. Eu passava o dia inteiro lavando roupa. Aí, hoje em dia, você tem uma máquina que faz tudo. Aí, outra coisa que eu detestava era descongelar a geladeira. Porque teve uma época que nessa coisa de descongelar a geladeira, eu furei o congelador. Saiu o gás, estragou a geladeira. Meu pai ficou muito bravo comigo e eu falava, cara, eu tava limpando Apanhou, a geladeira. Eu não lembro se eu apanhei, mas que eu fiquei de castigo, eu fiquei. Você era da época dos tapas, dos tapinhas da chinela? Super, Eu também. Super, hoje em dia não pode mais. Não né? pode, Hoje em dia não pode mais. Mas esse é um assunto polêmico, né? Eu sou fruto dessa geração aí. Você tinha quantos anos nessa época que você está contando aí? Olha, eu tinha uns 10, 11 anos, né? Eu vendia galinha também nessa época, só que eu trabalhava de segunda a sexta no caminhão, sábado eu ficava em casa para fazer o serviço da casa e no domingo eu ia para feira. Você nasceu? Eu nasci em 83, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ficou lá quanto tempo? Eu vim pra cá para trabalhar na TV Centro-América, recém-formada. Eu tinha acho que 27 anos, eu acho. 27, eu acho, 27. E aí eu tava falando, nossos filhos não vão saber o que é descongelar a geladeira, porque hoje já tem frost free. Aí não vão saber o que é ficar esfregando roupa no tanque, porque hoje as máquinas fazem tudo. Isso, assim, umas coisas simples que eu vivi na minha infância que a gente tinha que fazer. Então, hoje, essa fartura, essa coisa de você comer do bom e do melhor, é um dos agravantes, por isso que a gente tá um pouquinho mais gordinho, né, Anderson? Porque a gente não tinha essas coisas assim, né? Por isso que eu subo de escada quando eu chego aqui no estúdio. Né? Porque as coisas eram difíceis. Eu lembro, eu adolescente, né, no meu 3º ano, eu ia no shopping... E eu tinha dinheiro para comprar uma casquinha, que na época era R$1. Era R$1 a casquinha no Mac e ainda, às vezes, tinha a promoção de você levar um copinho d'água de brinde, né? Mas eu passava o meu passeio inteiro com uma casquinha. Aí eu tinha que lamber bem devagarzinho para não acabar. Porque eu queria, assim, eu queria estar sentindo que eu estava consumindo, que eu era uma consumidora no shopping. Aí eu chegava, comprava a casquinha, rodava o shopping, olhava todas as vitrines, aí acabava a casquinha e eu ia embora. Mas porque não tinha Ainda bem mais... que a casquinha não derretia, né? Ah, não. Só o sorvete. tinha essa... só o sorvete. Mas como era a Michele trabalhando na feira, vendendo galinha na feira? Como é que você fazia? Você saía, olha a galinha, como é que era isso? Não, então, na feira a galinha vinha embalada, né? A gente embalava ela, colocava as patinhas pra trás. Você já comprava elas prontas? Não. Não? Assim, ó. Durante a semana a gente vendia galinha viva. Aí a pessoa comprava as galinhas vivas. Em casa? Passava com um caminhão nas ruas, na periferia de Você e seu Campo pai? Grande. Eu e meu pai. Só eu e meu pai. A gente ia de madrugada pra granja, comprava galinha de madrugada pra ela não emagrecer. Viva, naquelas caixas de pallet, assim, né? Aí vinha cheio de galinha, eu ficava lá na traseira do caminhão. E aí as pessoas, por exemplo, a gente passava bem devagarzinho. Eu nem sei se hoje em dia tem esses caminhões que saem vendendo. Acho que nem pode mais, né? Então, acho que nem pode mesmo. Porque daí a gente ligava o alto-falante e aí a gente ia passando devagarzinho. Aí quem ouvia, tipo, 6 galinhas por R$3 e tal. O caminhão da galinha que tá... Isso aí, é o caminhão da galinha que tá passando e tal. Aí o povo saía e dava com a mão. E aí eu batia na lateral do carro, do caminhão, pro meu pai parar. Aí a gente parava, eu amarrava com barbante os pés da galinha, assim, entregava ela de ponta cabeça. Viva, se batendo. Anderson, um dos maiores traumas na época, pra mim, era a minha mão fedendo. Tanto que hoje, assim, eu não sei se é um resquício, sei lá, mas eu não vivo sem um creminho cheiroso na mão. Na minha bolsa tem, na minha mesa tem uma gaveta, tem. Aonde eu vou tem um creminho. Porque na minha época de vendedora de galinhas, as galinhas faziam cocô na mão. Então, a minha mão vivia podre de merda de galinha. Mas podre, não tinha o que tirasse. Eu passava água sanitária, desinfetante, shampoo. Por mais que às vezes saísse, já ficava impregnado. Nossa, né? Então, assim, às vezes eu tinha vergonha quando eu chegava na escola. E aí, assim, alguém falava assim, nossa, que cheiro é esse? Eu já pensava, ai, meu Deus, é minha mão que tá podre. Então, assim, eu ficava com essa coisa de minha mão não tinha jeito, não saía. Às vezes era um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas por quê? Porque a hora que você pegava a galinha, ela ficava desesperada. Na hora de se amarrar, ela ia cagando tudo nas mãos. Ai, era terrível, Anderson, era terrível. Então, durante a semana era esse desespero. E no domingo,
A gente vendia ela já limpa, né? Já estava morta, limpa, no saquinho, com os miúdos dentro de um saquinho dentro, amarradinho. E vou te contar, meu pai veio para fazer campanha comigo, né? Em 2020. E aí, um dia a gente terminou a reunião, passamos na Feira do Imperial. Pra comprar umas coisas pra levar pra casa, comprar né? galinha viva. E aí, aí quando eu passei numa barraquinha, tinha uma barraca vendendo a galinha. Igual a gente vendia antes. Morta, limpa, né? Tudo no saquinho. Quando ele olhou, eu olhei pra cara dele e eu pensei, eu falei, gente, mas a gente era bem mais caprichado. Porque, cara, eu fazia, Anderson, aí é que tá, né? Pega essa dica aí. Não importa o que você está fazendo no momento, faça o seu melhor. Eu não gostava de trabalhar na feira. Não era confortável. Eu tinha 11 anos de idade. A minha mão congelava, porque a gente virava a asinha para trás, a coxa para trás, colocava os miúdos, amarrava. Só que eu fazia tão perfeitamente, então assim, eu colocava tudo bonitinho, eu amarrava tudo. Cara, era uma embalagem assim que eu fazia impecavelmente, porque eu falava, cara, as pessoas têm que olhar, elas têm que achar que o nosso trabalho é bonito. E aí eu vi na banca, aí eu olhei, eu falei, gente, mas o meu era bem melhor. Aí meu pai olhou pra mim e falou, filha, desde aquela nossa época, seu trabalho era bem melhor. Olha isso daí, tu de qualquer jeito. Mas você não era filha única já, né? Não, mas 2 irmãs. Das 2 irmãs. Só que eu era mais velha, né? Eu sou a mais velha. Então, e as outras não tinham esse perfil. Eu sou muito de, tipo, me dá uma missão e eu vou fazer essa missão. Então, meu pai não conseguia outras pessoas. Só mulheres? Só mulheres. Eu lembro uma vez, pra você ver, meu pai era brutão. Daqueles bem brutão, de não elogiar, de não falar, de, tipo assim, coisa de carinho, nada. Bem bruto. O dia que eu senti que eu era importante, que ele gostava do meu trabalho, foi quando eu fiquei, não sei o que aconteceu, que eu não pude ir vender galinha com ele num dia. Ele levou a minha irmã do meio, que é 2 anos de diferença de mim, e a minha mãe, para fazer o trabalho que eu faço. Quando ele voltou, ele estava enfurecido. E ele chegou em casa, eu não acredito que você quer. E eu falei, meu Deus, por que papai tá bravo desse jeito? Aí ele falou, você e Jéssica não dão conta de fazer o trabalho que a Michelle faz sozinha? Não é possível e tal. E aí, foi bom e foi ruim, né? Foi bom porque eu percebi. Não, foi bom que eu percebi. Eu falei, nossa, eu mando bem. Mas foi ruim porque só eu ia mesmo, que não tinha quem fazia igual eu, então só eu que tinha que ir. Agora que a gente não vai. Agora que a gente não vai, deixa a Michelle ir com merda de galinha na mão. Mas era isso, não era fácil não, Anderson. Eu lembro hoje, assim, rindo, brincando. Não gostava, não era fácil, mas eu sempre decidi que eu ia levar as coisas não como trauma, né? Porque eu ia ter que viver. A gente decide como que a gente vai lidar com os desafios. Quando eu trabalhava de empregada doméstica e que eu lavava o banheiro dos outros, eu falava, cara, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu fico reclamando da vida, ou eu penso que isso daqui vai ser passageiro e eu vou fazer o meu melhor. Você vendia galinha na feira com 11 anos. E trabalhava como doméstica com que idade? Eu acho que era uns 14. 14 anos. 14, 15 anos. Uns 14, 15 anos. Porque eu estava fazendo eu já estava no ensino médio quando eu trabalhava. Pô, e o que levou você a sair de vendedora de galinha, de doméstica, para fazer faculdade de jornalismo? Então, foi meu pai. Seu pai? Foi meu pai. Eu sabia, por exemplo, quando eu estava lavando o banheiro da casa dos outros, eu pensava comigo, meu banheiro não tinha azulejo, meu banheiro não tinha acabamento, ele era no contrapiso. E meu sonho era ter um banheiro com azulejo, era ter um banheiro, a gente não tinha chuveiro elétrico, e a gente só tomava banho no gelado, e lá em Campo Grande faz uns frios do caramba, você sabe. Aí quando fazia muito frio, a gente tomava banho de balde, esquentava a água e tomava banho de balde. Então, quando eu limpava o banheiro da casa que eu trabalhava, eu falava, cara, um dia eu quero ter um banheiro de azulejo branco, com chuveiro elétrico. Então, eu lembro muito dessa cena, assim, às vezes eu conto essa cena, eu ajoelhada, com um bombril na mão, esfregando o azulejo, pensando, um dia, hoje eu tô aqui, lavando esse banheiro, mas um dia eu vou ter um banheiro desse, vai ter alguém lavando o meu banheiro, porque eu vou estar fazendo outra coisa, eu vou estar formada. Então, eu sempre visualizava que eu iria passar por aquilo e aquilo seria momentâneo.
porque eu iria viver algo melhor, né? Então, eu saí de vendedora de galinha, fui para babá, empregada doméstica, e eu não sabia o que eu queria. Porque, sabe, eu não tinha uma referência. Aí, quando eu fui fazer o Enem, na verdade, não era Enem naquela época, era vestibular. Um dia à noite, no outro dia eu ia ter que fazer para colocar, né, a minha opção, fazer a prova. E eu falei pro meu pai, um dia à noite, eu falei, papai, amanhã eu vou fazer vestibular, eu não sei o que eu faço. Porque eu não queria ser médica, eu não tinha uma referência de querer ser advogada. Eu não sabia o que eu queria, porque a minha vida era feira, era galinha, era lavando casa dos outros, era cuidando do filho dos outros. E aí ele falou, filha, por que você não faz jornalismo? Aí eu falei, jornalismo? Ele falou, eu tinha uma tia que era casada com o irmão do meu pai, né? E ela era jornalista, ela cobria política, ela fazia os jornais impressos lá de Cuiabá, do estado e tal. E ela era muito inteligente, muito. Então, todo mundo da família admirava ela, sabe? Aí eu admirava. Eu falei, gente, é mesmo a tia Miriam? Eu falei, ai, legal fazer jornalismo. Ele falou, eu acho que você vai ser uma boa jornalista. Então, aí a importância da voz dos pais, né? Poxa, meu pai nunca tinha feito um elogio, meu pai nunca disse que tinha identificado essa possibilidade. Não tinha faculdade, não tem faculdade até hoje, mas ele viu, ele falou, você vai ser uma boa jornalista. Aí, eu fui lá e coloquei jornalismo. Segunda opção, eu coloquei psicologia. Passou de cara. Passei de cara. Aí, na época, era comunicação social, você fazia o primeiro ano jornalismo, e marketing e propaganda. Eu fiz os dois, e depois você escolheu o que você queria, e aí eu fui para a área do jornalismo. E aí, se formou, não arrumou emprego lá em Campo Grande? É que, na verdade, assim, eu no meu último ano, eu estava trabalhando no Canal do Boi. Só que no Canal do Boi, eu fazia leilão, né? Era mais por ter experiência de TV, assim. Como é que é fazer leilão? E eu não fazia leilão de gado. Eu estava no Canal do fazia Boi, eu fazia fazia leilão de tapete persa e joia persa. Como é que é fazer um leilão da Scob Mais? Como é que é isso? Cara, assim, era muito louco. A gente tinha que falar rápido. Você não pode dar tempo, você tem que ser dinâmico. É como se fosse o leiloeiro mesmo. É o leiloeiro. Só que daí... E as pessoas comprando pelo telefone. Pelo telefone, dando lance pelo telefone. E aí a gente ficava, uma pessoa no estúdio, alguém ficava no call center, uma pessoa no estúdio falando, São José do Rio Claro, R$5.000. Aí, São José do Rio Claro, R$5.000. Quem dá mais? Gente, esse é o tapete. Aí você ia contando a história do tapete, porque cada tapete persa tem uma história. Você manja pra caramba de tapete persa. Eu não sei se eu manjo ainda pra caramba. Na época, o Ulisses, quando foi fazer a entrevista comigo, ele me fez apresentar o Bom Dia. Era o gerente de jornalismo, diretor de jornalismo da época da Rede Grossense. Que daí eu vim, quem me indicou foi a minha técnica de áudio. Quem fazia o áudio do programa, ela conhecia o Edmundo aqui da TV, que era do comercial. Era diretor comercial. E aí ela falou, e aí um namorado meu, um noivo meu, veio morar em Cuiabá. E aí esse noivo veio, eu contei a história pra ela e tal. Ela falou, olha, eu tenho um amigo lá em Cuiabá e eu vou perguntar pra ele se não tá precisando de gente lá. Foi na época que a Roberta tava saindo. A Roberta era do site e apresentava o Globo Esporte. Aí ele falou com o Ulisses e falou, olha, tá precisando, né? Manda vir, vamos conhecer e tal. Aí eu vim com o meu CDzinho de leilão dos tapetes. Eu vim com o CDzinho. Eu queria ter visto o semblante do Ulisses Serotini. Com o meu CDzinho do mercado. O seu CD do leilão. Eu queria ter visto o semblante dele. E aí ele fez a entrevista lá na sala. Entrevistou, papapá. Sério, seríssimo. Né? E ele gosta de botar um medo nos outros, né? Sim. Aí, sério. Aí depois ele falou, tá, vamos ver você diante das câmeras. Aí me levou pro estúdio. Aí colocou eu na bancada para apresentar. Ele me deu um script lá do Bom Dia, rodaram o Bom Dia para mim, depois rodaram o MT1, depois rodaram o MT2. Eu achei que eu não fui bem. Né? Aí eu falei, meu Deus do céu, não tô indo bem. Aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, é a sua última oportunidade. Aí me colocou no chroma key. Ou seja, ele confirmou pra você que você não tinha ido bem. Você não tinha ido bem. Aí ele falou, vamos colocar você no chroma key. Aí eu acho que ele ficou com dó, sei lá, porque eu fui ficando nervosa, agoniada, eu sou agitada e tal. E ele falou, vamos fazer o seguinte,
você vai ler agora como se você estivesse apresentando o Globo Esporte, que era, ele deixou por último o que ele estava querendo, né? Aí eu apresentei, eu já fui melhorzinha, só que ele não estava satisfeito. Aí ele falou, vou te dar a última oportunidade, vou deixar você fazer o que você sabe fazer. Me vende um tapete persa, então, porque não é isso que você faz? Eu falei, mas que tapete persa? Aí ele falou, não, você me vende. Vende inventa um aí e me vende. Aí eu falei, olha, mas daí eu já tava nervosa, eu já tinha apresentado tudo, ele com aquela cara que você conhece a peça e tal, não falando mal do Ulisses Serutini, ele tem um coração ele tem um coração enorme, mas ele... Gente boníssima, Olhando bravo, sério, assim, pra é mim. O jeitão dele. É o jeitão dele. Jeitão de árabe, É, assim. o jeitão mas dele. O coração dele é do tamanho do mundo. Aí eu peguei e falei, mas Ulisses, o tapete persa... A gente vende, se for para eu vender para você, eu tenho que saber o seu estilo, porque eu quero vender uma coisa que combine com o seu perfil, porque cada tapete tem uma história. Eu nunca tinha visto ele na minha vida, ele falou, não, então olha pra minha cara e vende um que combina comigo. Eu não vou esquecer o tapete que eu vendi para ele. E eu respirei, ainda bem que já tinha Deus na minha vida. Falei, Senhor, me ajuda que eu preciso desse emprego. Aí eu falei, tá bom, vou vender um Naim para ele. Aí, fiz de conta que aqui tava o Naim, eu apresentei os arabescos do Naim, falei da cor do Naim que ia combinar com a casa dele, com o perfil dele, PPP, vendi. Aí eu acho que ele gostou. Aí ele comprou o Naim. Aí ele comprou o Naim, só que não me deu a vaga naquele dia nem nada, voltei para Campo Grande. Eu tava na loja... E você veio de Campo Grande para cá, não sabia se ia ficar. Não. E como é que você pagou a viagem de lá para cá? Não, eu peguei meu salário todo. Eu trabalhava. Eu peguei meu salário e vim. Aí depois voltei. E lá, aqui, sabe aquela loja Bazar Irã? Que tem ali na Avenida do CPA? Tem até hoje, eu acho. Né? Então, é da família do dono daqui, da mãe dele lá em Campo Grande. E eu tava lá na loja, que eu ia fazer eu tava de burca, tudo, que eu ia fazer um comercial para eles. Que, tipo, você é assim, você é pau pra toda obra. Eu trabalhava no leilão, eles já me botavam pra fazer propaganda e tudo. E eu tava com a burca, aí o telefone tocando. Aí ela mesma falou, olha, Michele, seu telefone tá tocando tanto, vai que é alguma coisa urgente, né? Atendi. Aí, Michele, eu falei, sim. Você tá com as malas prontas pra vir pra Cuiabá? Eu falei, gente, quem tá falando? A Ulisses Serutini e tal, nananã. Aí eu já gelei. Eu falei, como assim com as malas prontas? Ele falou, não. Você passou no teste e eu tenho a vaga para você. Só que é uma vaga de... Como que é? Não, de 3 meses, de experiência. Você vai vir fazer uma experiência por 3 meses. Se você topar, é o que eu tenho para oferecer. Eu não tenho como te garantir, como você está em Campo Grande, a vaga é aqui para Cuiabá. Se você quiser vir, então você tem 3 meses para você garantir sua vaga ou não. E aí eu fui, com a cara e com a coragem. Fui, aí eu falei pro meu noivo na época que eu não queria morar já com ele, porque eu queria casar antes de morar com ele. Aí fiquei 1 mês na casa de uma tia lá em Várzea Grande. Aí depois vim para dividir apartamento com a Adriana, enfim. Eu ia falar, você e a Adriana Garcia juntas. Eu e a Adriana Garcia. Que coisa. Um dia eu vou trazer a Adriana lá de Brasília aqui, vocês vão entender. Nossa, ela vai ter história demais para contar. Ixi, a Adriana compartilhou muitos momentos comigo. E uma excelente profissional, né? Então vim, aí fui contratada nos 3 meses, não tinha nem terminado o 3º mês, ele falou que poderia fechar meu contrato e tal, assinou minha carteira. E aí fiquei, né, inexperiente de tudo, eu não tinha experiência com jornalismo. Pensa, eu era recém-formada, eu não tinha nem colado grau, porque eu vim, acho que em julho ou agosto, e eu ia formar com a equipe no final do ano, porque a minha turma, ficaram poucas pessoas. A gente ia juntar a turma do outro para dar um número bom para a gente fazer a colação de grau. Então, não tinha experiência com jornalismo, não tinha experiência com TV, aí eu caí na afiliada da Rede Globo. Óbvio, né? Eu fui meio massacrada ali no início, porque eu não sabia fazer nada. Mas aí foi. E foi. 6 anos de Globo Esporte, e mais 1 ano de atualidades e 5 anos de EBEM Mato Grosso. Bom, então agora, fazendo a virada da chave aí, antes da gente fazer a virada de chave, vamos experimentar o Petit Verri aqui, né? Eles já comeram, por isso que eles estão com aquela cara ali, ó. Com essa cara, olha, de feliz. Todo mundo é que vocês não estão vendo, tá todo mundo com um sorrisinho no rosto. Então, tá todo mundo tranquilo, sossegado. Aí eu tô amando minha kombucha. Você quer mais gelo? Eu quero. Quer gelo? Eu quero. Um gelo pra gente, um gelinho pra nós. Enquanto eu falo da Petit Verri... E alguém vai poder entrar aqui pra pegar gelo? Não, aqui você não me conhece. Vai, né? Daqui a pouco eu vou lá e balanço a câmera do Rafa. Aqui não tem...
Não tem, comigo não tem esse Gente, é muito engraçado que o Anderson sempre arruma alguém que nunca apareceu na câmera pra ele mostrar. Eu lembro muito do cafezinho da Jura. Jura, na vida inteira trabalhando na TV, nunca tinha aparecido. Ela quer que... eu tô falando da Jura, que ele falou agora alguém vai entrar aqui. Eu fui chefe da Michelle, mas eu fui bonzinho, não foi? Foi. Eu fui bonzinho. Eu pegava no seu pé? Pegava, Anderson. Não pode mentir, Anderson. Ela tinha tanto medo de mim, pra vocês terem uma ideia, que um dia eu falei pra ela que tinha não sei o que era, um lançamento, um coquetel, e o marido dela tava viajando. Aí eu falei, beleza, então, já que você não pode ir, tudo bem. Ela ficou com tanto medo que ela largou os filhos em casa com a babá e foi pro coquetel. Falei, mas você não falou que não podia ir, que você estava viajando? Não, mas você não mandou ir. Eu falei, não, eu tava só checando pra saber se você podia ir ou não, pô. Não precisava ter. Morria de medo do Anderson, gente. Até derrubei Anderson, você, com o passar do tempo, ficou mais suave, mais legal. Foi Jesus. Foi. Não, você há de convir comigo, né? Jesus, foi. Não, eu não era chato, não, pô. Aí, eu não tô... Tá vendo aí, ó? Aí derrubei tudo aqui. Ô, Nath, arruma aqui pra mim, fazendo um favor. Vai, eu derrubei tudo aqui. Ó, vou fazer o comercial da Petit Verri. A Nath vai arrumar ali pra a gente experimentar aqui. Esse aqui é um ovo de chocolate feito pela Petit Verri, que hoje está conosco aqui no Pod Anderson. Se você não conhece a Petit Verri, está perdendo tempo. São doces diferenciados, com preços diferenciados, e vale a pena você conferir, tá? Eu sou suspeito para falar, porque é uma pessoa que eu conheço, lá da minha igreja, aí eles sabem que eu não gosto de nada muito doce, aí eles fazem os doces, aí tá aí, ó, isso é uma pedida para você, eles fazem algo menos doce do que o normal. Eu quero normal, eu quero doce. Não eles fica fazem enjoativo. Também. Não fica enjoativo. Então, sempre para mim eles fazem diferente. A Petit Verri é @petit.verri. O Verri é Verri. Anderson, tá? já vou até seguir. Segue aí, ó. Já vou seguir. Aí você que está nos assistindo também já segue aí, ó. Já vamos seguir os nossos parceiros, né? Petit.verri, tá? Vai lá, petit.verri. @petit, temudo, tá? PETIT.VRR. Anderson, eu já sigo, querido. Já segue? Olha aqui. Só falta comprar. Só falta comprar, verdade. Já compra uns 500 Eu já sigo, ovos mas de eu nunca chocolate. tinha provado, né? Hoje eu vou provar. Aí, ó. 659-9306-2371. Você quer trazer o seu produto para expor aqui no Pod Anderson? Entre em contato no direto com a nossa produção, converse com eles e você vai descobrir que é muito fácil ter o seu produto aqui no Pod Anderson, principalmente se você for pequeno ou microempreendedor. Aí é mais fácil ainda, mais fácil do que você imagina. Mas entre em contato aí no direto e aí você vai saber. Pergunta, o que eu preciso fazer para levar meu produto aí no Pod Anderson? Eles vão explicar para você, mas entra agora, porque a gente tem uma fila de pessoas já querendo expor os produtos aqui, tá? Então, quanto antes você entrar, é melhor. Entra no direto, pergunta para a produção o que eu faço para levar o meu produto no Pod Anderson. Entra agora aí, faça isso. Repito, tem uma fila grande já de pessoas querendo trazer os produtos aqui. O quanto antes você se inscrever, melhor. Ai, tô com água na boca, gente. Esse aqui eu não posso comer, que é presente para Michelle. Então vamos deixar aqui do lado. Aí, Michelle, fique à vontade. Escolha um. Nossa, sério mesmo, eu tô com água na boca. Escolha um, olha lá. Esse é do quê? Esse é de Oreo. De Oreo. É Oreo, né? Ó. De Orion, que a Michelle está experimentando aí. Bom demais. Todo mundo que vem aqui fala, não dá para parar a entrevista, não. Não, mas aqui pode continuar saboreando o doce da Petit Verri lá. E muito bom. Óbvio, aprovado. Assistindo o programa. Aprovado? Muito aprovado. Você tá de parabéns com essa equipe, hein? É. Bom demais. Eu falo assim que a equipe tem que ser monstro, né? A gente sem equipe não é nada, né? A gente aparece, a gente apresenta, você é vereadora, tudo, você já foi jornalista, mas se a equipe não for boa e não funcionar, aí já estou atacando aqui. Vai falando aí. Você me lembrou do governador. O governador veio aqui, tinha uma pizza de bacon, de cubinhos de bacon. Ele começou a bater papo, ele comeu, foi bacon? Era o quê? Pururuca. Ele foi comendo as pururucas tudinho da pizza, ele comeu todinha a pururuca. Aí achei bom, agora ele está satisfeito. Ele foi lá e comeu a pizza também, né? Foi só a entrada. Foi só a entrada. Muito bem. Um belo dia. Quer comer? Um belo dia. Não, pode ir. Agora, já experimentei, tá maravilhoso. Daqui a um pouquinho eu pego mais. A Michelle trabalhou comigo no departamento de esportes da Rede Mato Grossense de Comunicação. Um belo dia ela foi para a programação, né? Trabalhar com o meu grande amigo até hoje, o Marcelo Werner, que está em Brasília, na Globo de Brasília. E aí, um belo dia, eu indo embora, passei na programação para falar com o Marcelo, a Michelle estava lá.
Aí ela pegou e falou para mim assim, Anderson, você nunca pensou em ser candidato a vereador? Ah, é verdade. Aí eu falei para ela assim, não. Aí eu falei para ela assim, por quê? Ela falou, não, só por saber. Aí eu virei e falei para ela assim, mas para ser candidato a vereador, com um bom apoio, com políticos importantes te apoiando, com gente forte te incentivando, você pode arriscar. Eu não sei se ela lembra disso, você pode arriscar. E ela ficou quieta e não respondeu. Eu cheguei em casa e falei para a Milene, minha esposa, falei, a Michele vai ser candidata a vereadora. E ela não falou para mim. E quando passou-se o tempo, eu nunca te contei isso, né? Quando você lançou a candidatura, aquele dia, na verdade foi o que Deus mostrou para mim, ela vai ser candidata a vereadora, ela está só consultando algumas pessoas para saber o que elas acham. E eu tinha dito para você, se você for bem apoiada, se você tiver pessoas sérias do seu lado, você vai. Se não, não adianta entrar, porque vai ser pura perda de tempo, né? E você foi eleita vereadora hoje com nome de referência, foi lembrada para ser candidata a vice, quer dizer, não sei se será, ainda pode ser, porque os vices não foram fechados ainda, né? Trilhou um caminho de pegar no pé do prefeito Emanuel Pinheiro. Quando eu falo pegar, é meu jeito de falar, tá, gente? Não é por mal, né? De cobrar, porque o cargo dela é esse, é vereadora. Mas em que momento, quem fez o convite para você, Michele? Larga a mão de ser jornalista, de ser apresentadora e vem para a política. Quem foi essa pessoa? Foi o pastor, foi o apóstolo Edilson, que infelizmente foi uma das maiores perdas assim que nós já tivemos. Eu acho que não tive uma perda assim tão grande tirando minha avó e meu avô. Foi ele. Porque ele chegou em Cuiabá um dia para um evento nosso, ele é de Campo Grande, foi ele que enviou a minha igreja para cá. Ele que enviou os pastores, ele me conhece desde pequenininha, ele estudou com a minha mãe. Então, as primeiras reuniões, antes dele ser pastor, quando ele estava no seminário, ele fazia as reuniões na casa da minha avó, que a minha avó tinha uma varandona bem grande. Então, ele ia com o violãozinho dele, na bicicletinha dele, ele, a esposa e as crianças faziam a reunião lá na casa da minha avó. Então, ele me conhece desde muito pequena. E a vida inteira a gente caminhando junto, eu vim para Cuiabá, a Igreja El Shaddai veio para Cuiabá. E um dia ele veio num culto especial aqui, acho que era aniversário da igreja, um congresso, não lembro. Terminou, eu fiquei muito feliz, assim, ele sempre me tratou como filha. Eu cheguei uma época, antes de vir para Cuiabá, a trabalhar meio período na igreja, eu ajudava. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida. E sempre caminhando lado a lado com eles. Eu era aquela discípula filha mesmo, da casa deles, enfim. E ele veio pra cá e no final fui lá dar aquele abraço, assim, de filha. E assim, o que eu falei pra ele? Que palavra poderosa, que bom ter o senhor aqui. E ele fez assim, olhou no meu olho sério. E eu assustei, assim, ele falou, filha, você tá pronta pra ser vereadora de Cuiabá? Com o olho sério, assim, falando... E eu assustei demais, assim, porque eu sei que ele é um profeta, ele é um homem de Deus. Ele não falaria aquilo, até porque ele nunca tinha falado aquilo. Eu já estava morando em Cuiabá há um tempão. Ele não falaria aquilo de brincadeira. E dependendo de quem vem, né? Tipo, ele era uma voz assim... E eu falei, não, de jeito nenhum, eu jamais, porque o Jefferson já era secretário de Estado, né? Ele era secretário adjunto de esporte. Jefferson é o esposo dela. Meu marido. E Jefferson, ele uma vida inteira gostou de política. Ele foi na época de faculdade, de fazer manifestação, ele era do negócio estudantil lá, da faculdade, esses daí. Então, assim, ele aprendeu a ler, o período de alfabetização dele, o vô dele foi o principal agente de alfabetização dele, porque o vô dele dava para ele ler os cadernos de política do jornal impresso. O vô dele assinava jornal impresso, e ele chegava lá e o vô dele dava para ele ler só o caderno de política e ia falando. O vô dele era super envolvido com política. Então, ele cresceu conhecendo tudo sobre política, envolvido, já era afiliado a um partido. Então, ele sempre gostou. E a gente nunca me intrometi nesse assunto porque eu não gostava. Eu era traumatizada com política. Quando o apóstolo falou, eu falei, não, apóstolo, eu não, meu marido, essa palavra é pro meu marido, cadê ele? Aí eu lembro que eu falei, cadê ele? Ele segurou no meu braço e falou, não, é pra você. O seu marido é uma coisa e você é outra, e essa palavra é para você. E aí eu quase chorei, assim, eu falei, não, retira de mim essa palavra, eu não quero, eu não gosto. Eu demorei muito tempo na TV para eu viver um momento que eu tô agora de segurança, de estabilidade profissional e tal. Ele falou, é para você, filha. Aí ele conversou comigo e falou assim, olha, peça ao Senhor, ore, pede os sinais. O Senhor vai falar com você e você vai perceber que você foi a vida inteira preparada para esse momento.
E aí eu fiquei muito desesperada. Eu falei, ele falou, mas ore, não fale com as pessoas, só ore e peça as confirmações. E foi o que eu fiz. Comecei a orar, pedir confirmação, todas as confirmações vieram. E a primeira coisa que eu pedi foi, meu Deus, se é isso mesmo que o senhor tem para mim, eu tô há 12 anos na TV. Nunca ninguém de nenhum partido me viu como uma peça na figura sabe, seja vereadora, secretária, seja qualquer coisa. Nunca me enxergaram. Então, eu quero que primeira coisa, o senhor faça alguém me convidar, alguém de algum partido me ver e fazer o convite. Em uma semana, 4 partidos me convidaram. Anderson, se isso não for de Deus, assim, eu falei com ele e com ninguém mais. Quem te convidou? Eu nem sei, eu nunca falei sobre. Mas eu tive o PDT, que me convidou. Eu tive o Cidadania, que me convidou. Eu não lembro o terceiro, e aí União Brasil. União Brasil. E União Brasil, eu tive o convite, e foi a minha última opção, porque eu falei assim, eu não quero só um convite, agora eu quero que alguém que eu admire, que alguém que eu realmente confie, faça o convite e que esse convite venha com um apoio. Então, já tinha um convite do União Brasil, e aí veio pela primeira-dama, que eu admirava, e essa coisa toda, do jeitinho que eu falei para Deus, e ela me fez o convite e falou, se você vier, eu te apoio. Se você vier, você vai ter meu apoio. Como é que foi esse encontro com ela? A gente foi tomar um chá, um café. Né? E nessa conversa eu comecei a questionar sobre como que eram os bastidores, como que era para a mulher, como que ela tinha suportado a prefeitura, como que era estar agora primeira-dama do Estado. E aí, nessa toda, o final da conversa foi... Como é que você conheceu ela? Pelo Jefferson, né? O Jefferson, antes do Mauro ser... prefeito, acho que um ano antes, quando ele tinha disputado algumas eleições que ele perdeu, ele dava personal para ela, para Virgínia, porque ela queria aprender a nadar. E aí, porque ela tinha passado um apuro em alguma viagem que eles foram, ela não sabia nadar. Ele começou a dar personal para ensinar ela a nadar, e depois começou a dar personal mesmo, acompanhando, porque daí foi a época da cirurgia e tal. Então, ele era um profissional de educação física que atendia. E aí, depois, envolveu também fazendo campanha para eles, nada assim, oficial, campanha espontânea e tal. Então, assim, começou aí essa relação. E a gente era recém-casado não? Acho que era recém-casado, e ele sempre falava de mim. Mas eu não a conhecia. E aí, quando o Miguel nasceu, lá no San Marino, eles foram visitar o Miguel em casa, para conhecer o Miguel. E aí começou a nossa amizade. Aí ela fez... o convite para você... E aí foi... foi confirmação. Antes disso, eu também pedi outras... entre o convite dos partidos, que foi o primeiro, e o último, que eu falei, então tem que vir com o apoio. Um desses partidos tem que dizer... eu fiz mais um monte de outros pedidos de sinais e tal. E Deus foi atendendo todas as coisas, assim. Até um dia que Jefferson falou, chega de pedir sinal. Porque você está brincando com Deus. Ele está te falando, você não está acreditando. Isso não se faz. Então, se você pedir um sinal, Deus respondeu, entenda que essa é a direção. E faz. E aí, mas assim, eu precisava muito, Anderson, dessa convicção. Porque assim, hoje eu percebo que era muito pessoal e Deus me entendeu. Deus não ficou bravo comigo. Deus me entendeu porque tinha que ser muito forte no meu coração. Senão eu não suportaria. O meu primeiro ano de mandato eu não suportaria. Se não fosse realmente a convicção de que eu estava ali, debaixo de uma palavra, então eu não suportaria. Foi muito difícil. E hoje, como é que está o seu relacionamento com ela? Hoje a gente já não tem mais aquela amizade como foi antes, né? Hoje eu, inclusive, acredito que ela tem outros candidatos para apoiar, mas da minha parte, não tenho... Da minha parte, assim, o que eu tenho por ela é gratidão, por tudo que ela me fez. O que aconteceu? Não sei te explicar. Não sei te explicar. Não sei te dizer, mas assim, para mim do meu lado é bem resolvido. Mas seus olhos brilham. Brilha porque quando eu tenho uma... Quando você fala desse relacionamento que parece estar estremecido. Mas assim, não? Brilha porque eu tenho uma admiração por ela. Eu tenho uma gratidão genuína mesmo. A gente, assim, por exemplo, tenho uma gratidão enorme pelo Ulisses, pelas pessoas que passaram pela minha vida, pela Luciana, pela própria Chica, que eu tive grandes desafios no começo da minha carreira com a Chica, com a Mônica. Então, assim, as pessoas que passaram Luciana, pelo meu caminho... E a Mônica são todas da TV, jornalistas, que, assim, são papéis fundamentais para a minha formação
como profissional no jornalismo. E Marcelo Werner, Léo Oliveira, na minha formação dentro do entretenimento. E ela, minha formação política. Porque ela, na minha primeira campanha, se não fosse ela estar do meu lado, talvez eu não sei como seria, porque foi um dos últimos pedidos que eu fiz para Deus. Eu falei, agora chega então, Deus, para sacramentar. Se realmente é essa a tua vontade e tal. E aí ela veio. Então, assim, eu só tenho gratidão. Vocês se falam ainda? Não como antes, né? A gente falava muito, já era muito amiga, porque ela passou por problemas de saúde que eu tava ali orando, colocava a igreja para orar, aquela coisa. E agora as coisas acalmaram, né? Então, o seu relacionamento mais direto sempre foi com ela e não tanto assim quanto com o governador? Não. Com ela. E agora, como é que será então? Você tinha um apoio forte da primeira-dama e todos sabem que ela é muito forte politicamente. Uhum. Você vai para uma reeleição agora. Sim. Apoio, como será? Não, eu acho que assim, a gente tem a oportunidade de construir, como eu disse. Ela foi fundamental para eu me colocar nessa condição de uma opção que as pessoas conhecessem, né? Aí as coisas elas foram construídas. Hoje ela tem a oportunidade de apoiar outras pessoas. Eu acho isso fundamental. Eu acho que assim, ela é um apoio tão forte que eu acho que a gente não pode ser egoísta também de querer tudo para nós, né? Então hoje eu tenho outros apoios, eu tenho apoios que foram construídos ao longo da minha caminhada. E aí eu acho que é justo que ela dê oportunidade para outras pessoas novas também. Então, eu tenho outros apoios, tenho um apoio que veio ao longo do meu trabalho, né? O próprio apoio das igrejas, o apoio das pessoas que, portanto, eu defendi saúde, educação, enfim, a gente foi construindo essas bases que hoje me dão sustentação para vir para a reeleição. Bom, alguém já convidou você para ser candidata a vice-prefeita? Já. Já? Já. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa resposta? Já foi dada? Não, já foi dada. Porque assim, Anderson, eu tô aqui, eu tenho essa convicção de que eu tô por uma palavra. Então, eu não me movo por nada que não seja pela paz do espírito. Então, eu, quando decidi vir para a reeleição, porque eu acho que é isso que tem que acontecer nesse momento. Eu não quero pular etapas, né? Então, venho para a reeleição. E quando eu recebi a proposta, a primeira pessoa que me chamou para ser vice, para compor, para ir para um outro partido, foi o Abílio. E eu disse para ele que o meu projeto era reeleição. E aí, um dia eu estava num restaurante, eu e o Jefferson, e aí estava o Botelho com algumas outras pessoas, fomos lá cumprimentar, e ele brincou, meu sonho, vereadora, era ter você como vice. Ah, como meu sonho, com isso que imagina, nós dois bonitos, ele ainda brincou assim, ó, eu o candidato mais bonito, com você a vereadora mais bonita, não ia ter para ninguém, né? E aí eu falei, pois é, mas eu não quero ser vice, não é o meu projeto, vem para vereador, mas você continua sendo bonita, vai com outra. Mas o meu projeto é vice. Então, assim, nenhum dos dois, né, que veio esse convite, é meu interesse. Eu não tenho interesse na vice hoje. E você vai apoiar quem para prefeito? Então, na verdade, assim, eu não sentei ainda com o candidato do meu partido. Mas entre todas as conjecturas, falei muito com a Abílio, eu sou do União Brasil, né? Não sou de outro partido que venho. Sou do União Brasil e faço parte de um grupo. O meu grupo hoje é o grupo que compõe a base do governo do Estado. E conversamos muito, né? Eu estava apoiando o Fábio Garcia. Fábio Garcia não foi escolhido para representar o partido, mas fez o convite para ficar. Falou, olha, todos os candidatos que estavam caminhando com ele, nós tivemos uma reunião e ele convidou aqueles que não eram do partido para virem, tanto que o Luiz Fernando e o Dilemar estão vindo, né? O Luiz Fernando já filiou, o Dilemar vai filiar na segunda, para a gente ficar junto e construir uma proposta que nós estávamos construindo juntos e apresentar para o Botelho, para que ele entenda que a gente pensa uma Cuiabá diferente de tudo que a gente vem traçando aí, por isso a nossa oposição sendo finalizado para a gente apresentar para o Botelho. Então, naturalmente, nessa construção, eu vou ir com o Botelho, porque é o candidato do partido. Não foi o candidato que eu escolhi, foi o candidato que o partido escolheu. E eu penso que para Cuiabá, nesse momento que se encontra,
ter a perspectiva de sair do caos, vai precisar da ajuda do governo do Estado. Então, tem que ser um candidato alinhado ao governo do Estado. Então, assim, eu sei, acompanho as contas da prefeitura hoje, hoje falei na tribuna novamente sobre como estamos vivendo o caos que a gente tanto tentou evitar com a intervenção, construindo um caminho que é uma construção para retirar a saúde do caos, mas voltou tudo de novo. Então, eu entendo que só temos perspectiva e essa esperança de mudança só vem com um alinhamento muito ajustado. E aí, obviamente, se o candidato é o Botelho, eu vou ter que vou com o Botelho. Agora, falando da sua atuação na Câmara de Vereadores, você foi uma opositora ferrenha ao Emanuel Pinheiro o tempo inteiro. Eu bati um papo com o Emanuel Pinheiro e ele me disse que talvez ele entre na justiça para derrubar a comissão processante, porque a comissão processante teria sido formada em cima de algo que a justiça disse que não é delegável à justiça local. Vocês têm esse receio de o prefeito conseguir derrubar mais uma comissão processante, agora não mais pelo voto dos vereadores, mas com a decisão judicial? Olha, Anderson, é um receio que qualquer ação que você faça, ela tem esse mesmo risco. Qualquer processo, qualquer medida, ele conseguiu derrubar uma ação do Ministério Público, uma ação da Justiça Federal, e eu acho que o que a gente tem que ter é a certeza do que nós estamos fazendo. Se ele derrubar essa ação, se ele conseguir impedir essa comissão processante, a gente tem mais um monte de argumentos e um monte de objetos para propor novas comissões processantes. A gente tem que estar seguro daquilo que a gente defende, né? Eu sentei com o Felipe Correia para perguntar sobre essa questão. Felipe, deixa eu entender melhor qual é o seu pedido, porque depois dessa derrubada da Justiça Federal, como que fica, né? Mas o objeto, ele não é só um. Ele cita mas é a mesma coisa que o próprio Ministério Público e o próprio desembargador Luiz Ferreira falou. Não pautamos o nosso pedido de afastamento somente na Operação Capstrum, porque é a Operação Capstrum que está na Justiça Federal. Foi citada dentro de um bojo de situações que hoje, como ele mesmo disse, causam uma situação absurda para os cofres, né? Causam uma situação que foge já do tolerável, né? E aí, se ele derruba essa, a gente tem mais um monte de opções, a gente pode escolher a quantidade de argumentos que nós temos hoje são de sobra para afastar o Emanuel Pinheiro. Mas ele está no último ano, né? Bom, tudo que ele quer é retardar, né? Vocês acham que a Câmara dessa vez consegue afastá-lo? Não sei, Anderson. Eu espero de todo o meu coração que sim. Eu espero que sim, sabe por quê? Eu acho que... na verdade, ele precisa de mais um voto só para não ser afastado. Eu não sei, Anderson. Porque o número de votos para instalar a comissão processante... é 17. Então, ele precisa de mais um voto e ele está levando um vereador de volta para a Câmara. Não, mas quando a gente aprovou a comissão, você viu o número de vereadores que votaram por sim e o número de vereadores que votaram por não? Foram poucos vereadores que votaram não, foram 8 vereadores. Então, assim... Ele pode fazer essa manobra de conquistar esses outros votos com a vinda do Marcrian, com a vinda do Renivaldo. E ele, obviamente, na condição dele, ele vai usar tudo que ele tiver de opções para ele se manter no cargo. Eu digo que o que é mais forte nesse momento é a força da sociedade, a comoção social. Todo agente político, ele trabalha pelo quê? Pelo voto, pela representatividade, ele se garante nesse cargo por meio do voto. Se os eleitores começarem a cobrar os seus representantes, obviamente eles vão se sentir pressionados a tomar uma atitude ou outra. Muitos vereadores mudaram o voto por conta das cobranças dos seus eleitores. Vereadores que eram da base, que votaram a favor da abertura da comissão processante, porque os eleitores começaram a cobrar demais. E aí a população precisa entender como ela tem força, como tem um peso a cobrança de um eleitor. Só que às vezes a gente se omite como eleitor. Não quero me envolver, é muito mais fácil criticar os buracos, é muito mais fácil reclamar que quebrou o carro, que furou o pneu, que a criança está sem ar-condicionado na escola, que chegou lá para levar, seja lá quem for e não teve atendimento, do que você realmente cobrar quem está ali. Quem são os vereadores?
eu vou acionar esses vereadores. Eu vou dizer que do jeito que tá, a gente está muito insatisfeito. Ou quando chegar em outubro... Dá o recado. Dá o recado. Dá o recado. Assim, eu sou muito tranquila com o papel que eu venho exercendo. Muito tranquila. Tanto que, assim, nessa proposta de estar com o meu grupo, a gente sentou e conversou sobre isso. O que nós pensamos para Cuiabá? Isso que a gente estava construindo, que é o contrário do que vem acontecendo. Vai ser aderido? A gente tem a expectativa de que o que a gente sonha para Cuiabá pode acontecer, então a gente vai com esse grupo. Bom, por falar em grupo, você disse que vai apoiar o Botelho, porque o grupo decidiu, o partido decidiu apoiar o Botelho. E se o partido, por acaso, decidir que você será a candidata a vice? Eu não quero pensar nisso, Anderson. Eu não quero pensar nisso, eu não quero. Eu já tive a experiência de ver um vereador passando por essa situação. E ele foi um parceiro, né? Ele foi como vice na eleição passada e tal. E eu não sei, eu acho que assim, eu espero que eu seja respeitada. Eu espero que eu seja respeitada no meu posicionamento. E aí também, o fato de eu ser do grupo, não vou agregar. Eu agrego mais como vereadora. Eu acho que é importante trazer uma pessoa de outro partido que possa trazer outro partido para o arco de aliança. Se eu já sou do partido do candidato, eu não agrego outro grupo, entendeu? Então, nessa construção, a gente já pensou nessas possibilidades também. Até agora, assim, eu estou sendo bem respeitada. Já me perguntaram, você realmente quer vir à reeleição? Eu realmente quero vir à reeleição. Você topa construir com a gente? Eu topo desde que. Então agora eu topo. Então vamos. O Fábio Garcia tem se mostrado um grande líder. Um grande líder mesmo. Não soltou na mão de quem acreditou nele, não soltou da mão de quem sonhou uma Cuiabá melhor ao lado dele, e por isso a gente tem construído isso junto. Eu não vou te fazer uma pergunta específica, vou citar só o nome para você. Edna Sampaio. Sem perguntas. Resuma para mim. Não. Eu não gosto de falar da Edna Sampaio. Não gosto. Eu acho que, diferente dela, que gosta de falar das vereadoras da Câmara e que vive fazendo um discurso de que ela é vítima de violência política de gênero pelas mulheres também, eu nunca uso o meu tempo da tribuna para citar ela. Nunca uso o meu tempo de rede social para atacá-la. Eu faço aquilo que eu acredito que é o correto a ser feito. Então, todas as vezes... Mas vocês acabaram tendo alguns embates em função de tudo que aconteceu lá, né? Sim, por fatos, né? Não tem nada pessoal contra a vereadora Edna. Eu só não acredito no perfil de política que ela acredita. O meu perfil é diferente, bem diferente. Então, se você falar o fato da vereadora ter praticado aquilo que muita gente chama de rachadinha, que você pensa, eu tenho um pensamento. O fato da vereadora Edna ter mandado a chefe de gabinete dela, grávida, embora. O que você pensa disso? Então, assim, eu me atenho a falar dos fatos. Bom, o que foi que aconteceu, então, no caso da Edna? Ninguém viu que tinha um erro, que tinha uma falha, que a justiça poderia conduzi-la ao cargo de novo, como fez? Ninguém percebeu isso? Eu percebi, Maísa percebeu. Sentamos com o presidente. Sentei, falei com o presidente da Comissão de Ética, o vereador Rodrigo. Falei, gente, existem duas possibilidades e a gente tem que deixar bem claro. Ou a gente vai pelo regimento interno, ou a gente vai pela lei federal, que é o artigo 201. E a gente precisa deixar claro que a gente não pode errar na hora de fazer um processo. A gente está lidando com o mandato de um vereador ou vereadora, seja lá quem for, é eleito. Se não for legítimo, se não for conduzido da maneira mais segura dentro das prerrogativas da lei, isso pode dar um problema. Então, tanto que eu e a Maísa, assim, eu chamei Maísa, a gente foi lá e falamos com o presidente, falou, olha, para nós, porque não é nosso perfil, Anderson. Vocês mostraram, e por que eles não mudaram, então? Não, eu assim, não faço parte da comissão de ética. Eu participei das oitivas como uma vereadora comum. Então, quem fazia parte da comissão é que tinha legitimidade para tocar o processo, né? Então, voltando lá atrás, você falou que o primeiro ano foi difícil.
Qual foi o momento em que você falou assim, eu não quero mais ser vereador, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou embora, e o que te levou a ter esse sentimento? Ai, vários momentos, Anderson, do céu, a política é muito dinâmica, a política é muito intensa, a política... Cara, nossa, um dia você tá no céu, outro dia você tá jogada no chão, esgolepada. É uma coisa muito louca, só quem vive diariamente, não é verdade, gente? Só quem vive diariamente a política... Gostei do esgolepada. É verdade, você tá acabado, você tá um tapete no chão e os outros pisando, né? É uma coisa muito louca. Então, assim, no meu primeiro ano, foram vários momentos, assim, eu não tinha experiência nenhuma. Chorou? Chorei, claro que eu chorei de raiva. Chorei de raiva, porque eu sou difícil, assim, de ficar chorando. Eu choro quando alguma coisa ou me toca muito, geralmente na presença de Deus, ou quando sei lá, tô com muita raiva, ou quando algo me toca demais, assim. Eu não sou fácil de chorar. Lá no nosso gabinete a gente tem, por exemplo, a Sheila. Vou falar, beijo, Sheilinha. A Sheila, você olhou pra ela, você contou uma história, ela já tá chorando. Tudo ela chora. Essa é das minhas também. Ela chora. A minha avó dizia, e aí eu vou falar bem de você. Minha avó dizia que aqueles que são mais chorões têm bom coração. Eu sou verdade. Minha irmã é muito, Jéssica, minha irmã do meio, era chorona. E minha mãe às vezes até falava, vai acabar suas lágrimas de tanto que você chora. E aí a minha avó falava assim, mas quem chora assim, tem bom coração. Chora que melhora. Chora que melhora. O choro dura uma noite inteira. Mais alegria. Já chorei muito, Anderson. Nossa, Deus o livre, mas é por isso que eu falo que cara, muitas coisas aconteceram no meu primeiro ano. Como eu estava falando, eu não tinha experiência. E se você for recordar, eu sempre fui uma vereadora que me manifestei em todas as sessões. Chegou a ser ameaçado alguma vez, Michele? Olha, eu já ouvi coisas, né? Então, assim, na época porque o primeiro processo de violência política de gênero que moveu fui eu. Contra o Juca do Guaraná, lembra quando ele era presidente? Sim. Chegou a me pedir desculpa. Depois, tá tudo bem, agora a gente... Ele até falou uma palavra tranquilo. na época, eu não lembro. Ele falou... Porque que aconteceu? Não foi em si só o que ele disse, mas como foi o processo do que ele disse. A gente estava numa sessão que era de cassação do prefeito, de abertura de CPI, não lembro, ou era do comissão processante, ou era de uma CPI. Era um dia muito tenso que a gente ia caçar o prefeito. E aí, eu estava pedindo pela palavra, e ele não quis me dar a palavra. E eu pedindo pela palavra, que eu queria a palavra, ele não quis. Aí, eu pedi para ler o regimento interno se eu não tinha direito, porque ele falou, você não tem direito à palavra. Eu falei, então, o senhor pode pedir para ler o regimento interno, onde que diz que eu não tenho direito à palavra? Era o Paulo Henrique, que estava secretariando. Aí, Paulo Henrique leu e falou assim, vereadora, você tem a palavra, fica tranquilo que a gente vai te dar. E a hora que ele falou, a gente vai te dar a palavra, você tem direito, acabei de ler. O Juca falou, não vou dar. Aí eu falei, mas por que você não vai dar? Eu quero saber por que você não vai dar. Não vou dar, porque eu queria fazer a defesa, né, do processo. E aí eu fiquei apertando, eu falei, eu gostaria de saber, presidente, acabamos de ler o regimento interno, por que o senhor não vai dar? Aí ele soltou assim, para, vereadora, para de me encher, você tá parecendo uma menina birrenta que perdeu o doce. E fica, tipo assim, sabe? Me dá. E quando ele falou, todo mundo viu que o contexto era. Ele queria me calar, e aí, tipo assim, uma menininha que tá aqui querendo, né, fazer graça. E esse desrespeito na postura de vereadora para um momento importante, para ser tratado da maneira, foi uma sessão mal conduzida, assim, tava todo mundo eufórico. A hora que ele falou isso, todo mundo levantou. Eu lembro que o Diego levantou atrás, abriu os braços assim, que é isso e tal. E aí virou um rebuliço, né? E foi uma sensação horrível foi porque depois teve um decorrer de humilhação e tal, enfim. Movi contra ele, só que daí na próxima sessão ele veio, leu um texto bem formulado, bem bonito, pediu desculpas publicamente e tal, né? Porque... Você aceitou? É claro que eu aceitei. Eu sou cristã, né, Anderson? Como que a gente não vai aceitar pedir desculpa? Se foi de coração, se não foi de coração, não me importa. Importa que ele pediu desculpa e eu, como uma boa cristã, eu aceitei o pedido de desculpa agora. Foi o que eu falei, né? Eu aceito, espero que não se repita, mas o pedido de desculpas está aceito. A gente precisa de uma boa relação para o melhor andamento aqui dentro da casa, mas o processo eu estou movendo, né? Um erro. Falei, isso aqui eu errei
infelizmente, vou ter que admitir, não farei de novo. Ai, claro que é um erro que assim, né? Eu dei um peso muito grande pra ele, que eu fiquei muito mal. Mas hoje eu daria um outro peso, mas foi um erro e que eu nunca mais fiz. A dancinha. Aquela época da dancinha, cara, aquilo, eu não tava preparado para aquilo, né? Então, aquilo me chocou demais, assim, eu fiquei malzésima. Hoje, por quê? Porque Só para as pessoas entenderem, a Michelle estava, a sessão era, né, por vídeo, online. Né, era online, e aí ela, em algum momento, ela dançou em frente à câmera, a câmera flagrou ela dançando, e aí isso aí virou meme. Nossa, isso foi espalhado, né? demais. Você lembra a música que era, não? Não tinha uma música, Não. Foi uma comemoração. Eu estava na sessão online e eu participava de todas as sessões, assim, muito atenta, né? Começo de mandato, aquela coisa concentrada. E ali, Anderson, por que me chocou muito? Porque eu estava construindo Eu era conhecida como uma jornalista, eu queria ser conhecida como uma boa vereadora. Então, eu levava muito a sério, muito a sério. E aí, eu estava ali, eu levantei para ir no banheiro, e aí eu fui falando, só porque não podia ficar assessor no gabinete, eu fazia do meu gabinete. Tava eu e uma assessora. Eu levantei e falei, e a gente tava votando os projetos. Levantei e falei, já pensou? Nosso projeto ser aprovado? E eu achei que eu tinha desligado a câmera, porque a gente sempre tomava cuidado. Quando levantava, desligava a câmera, quando chegava, ligava de novo. E aí, eu voltei falando, já pensou? Cara, já pensou? Nosso projeto aprovado? Eu não tinha projeto aprovado nenhum ainda. E eu levantei e falei, a gente vai dançar aí, cara. Aí ela falou assim, a câmera não tá ligada não, né, vereadora? Eu falei, não. Quando eu olhei, tava ligada. Anderson, eu não sei o que me deu, tanto que eu abaixei assim, ó, cara, com a câmera ligada, eu não conseguia desligar. Eu fiquei nervosa, eu fiquei desesperada. Eu falei, mas será que alguém viu? Acho que ninguém viu. Não, ninguém viu. Todo mundo viu, todo mundo viu. É que assim, se hoje eu já sou mais segura do meu trabalho. As pessoas sabem que eu levo a sério o meu trabalho. O meu medo era as pessoas acharem que eu tava ali, tipo assim, e que pra mim aquilo ali era uma brincadeira. Mas é que a birrenta veio depois, né? Sim, eu sei, só tô fazendo e eu uma não brincadeira, né? eu não queria dar eu tava construindo a minha imagem de credibilidade na política, então eu fiquei com medo das pessoas... Você acha que alguém pode usar isso nessas eleições? Não, e se usar também, se usar vou dançar até também com o povo. Não, pra mim, assim, é o que eu falo, naquele momento teve um peso. Nesse momento, eu ia surfar na onda, entendeu? Porque um monte de gente, nossa, um monte de gente veio no meu Instagram, veio um monte de seguidor e tal. Pô, eu ia super aproveitar esse número de seguidores. Na época eu até fiz isso, assim, olha, já que você veio pela dancinha, aproveite, fique por aqui, conheça meu trabalho. Então, a gente conseguiu se sair até, mas dentro de mim. Dentro de mim, eu tava mal. Superou. Entendeu? Só que, na política, não dá tempo de você ficar mal muito tempo, não. Né? Você não tem esse direito. Então, bola pra frente e segue a vida que segue. Um acerto. Teve vários, graças a Deus, vários. Mas assim que você lembra, poxa, isso aqui foi uma bola dentro e muito dentro. Eu acho que a sessão de cinema adaptada para os autistas foi uma bola dentro, assim, eu toquei muitas vidas, eu toquei muitas famílias. Ver pais, senhores, chorando, porque filhos adolescentes, assim, adultos, eu teve filhos autistas adultos que nunca tinham ido no cinema. Quem te deu essa ideia? Cara, eu não lembro como que a gente teve essa ideia. Foi um dos meus primeiros projetos. A gente sonhou, eu tinha essa pauta, mas eu nem estava na Câmara. Então, era só eu falando de autismo, né? Então, eu conhecia muitas realidades, eu via muitas pessoas. E eu queria fazer alguma coisa de lazer para eles. E aí, eu não lembro como que a gente... Não sei se a gente pesquisou em outras cidades, eu não lembro. Só sei que a gente trabalhou, fizemos um projeto redondinho. E aí eu fiz essa construção de ter a parceria com os shoppings, com as sessões, eu divulgava, eu montei grupos, e eu levava as famílias, e a gente fazia vídeo. Então, assim, esse contato de ver que uma ação minha pôde impactar tantas vidas, eu levei essa lei para Várzea Grande, apresentei para o prefeito Calil, para a primeira-dama. Quero mandar um beijo aí, porque eles me receberam muito bem, pegaram essa lei, levaram e a Câmara aprovou. Acho que foi um vereador que propôs lá, eles levaram como opção.
Então, foi assim, eu fui acompanhar a sessão de cinema adaptado em VG também. Então, assim, a gente, poxa, e eu recebi muitos pedidos também de vereadores de outros lugares, do interior do estado, de outros estados, também pedindo essa lei. Então, acho que foi bacana. O papo, quando é bom, né, já tem 1 hora. Então, pra gente começar a partir pro fim... Eita, já? Já, Anderson, 1 hora de papo. caracas. Você fala pra caramba. Eu não sou falo, só eu, né? não. Eu fiquei mais quieto falo. hoje aqui, ó. Não pode me dar corda. Vou citar uns nomes pra você aqui e você responde pra mim. Faz uma classificação. Que tipo de classificação? À vontade. Emanuel Pinheiro. Ai, Jesus. Eu tenho imunidade parlamentar, né? Um péssimo gestor. Para não falar outra coisa, um péssimo gestor. Virgínia Mendes. Uma excelente primeira-dama. Uma mágoa. Uma mágoa. Uma mágoa. Não posso falar. Não pode falar. É Não a posso resposta falar. dela. Você vai ficar curioso, é óbvio. Não pra saber, posso né? falar. Mauro- Mas é de dentro da Câmara. Dentro da Câmara. Para não, né? É de dentro Fala da só Câmara. uma letra, vai. A primeira e a última letra do nome. Não. Eu vou falar a última. O. Ou tem bastante, né? Mas enfim, não, tá bom. Mauro Mendes. Cara, uma inspiração. Eu sou fãzaça dele. Uma inspiração de gestão. Jefferson Neves. Amor da minha vida. É super cara, meu Deus. Te apoia? Muito, muito. Vocês se veem muito? Não, a gente se vê pouco, assim. A gente tem, mas o nosso tempo é de qualidade. A gente não tem muito tempo, mas o nosso tempo é de qualidade. E a gente aproveita bem o tempo que a gente está junto, mas assim, é fundamental. É homem, né? Homem é homem, né, gente? Mulher é mulher, mulher na política é mulher na política, por mais que ela esteja do lado do cara mais maravilhoso, é mulher. Então, vai ter que ser a mulher. Então, tem que fazer os serviços de mulher, é a mãezinha, a mãe que pega, é a mãe que faz, é a mãe que nananã, é a mãe que nananã. Então, é pesado. É pesado. E aí não é fácil também para o homem. Eu estou o tempo todo no meio de um monte de homarada querendo me engolir e briga comigo e eu tenho que ser brava. Eu falo que eu criei um perfil na Câmara de ser muito brava e briguenta exatamente como uma proteção. Hoje eu conquistei o respeito, mas no início era muito difícil. Então, para ele ver os caras brigando comigo e tal, eu imagino que era ruim. Então, assim, a gente passou uma dificuldade de entender o papel de cada um ali, para ele me dar essa liberdade de construir quem é a Michele vereadora e eu dar o suporte dele construir quem é o Jefferson secretário, né? Mas ele é um grande parceiro, eu sou super fã dele, ele é um cara maravilhoso, excelente pai, excelente marido, só Então, coisas boas. Para fechar com chave de ouro, eu vou te dar um nome muito simples. Muito fácil. Ah. Não poderia perder essa oportunidade. Ah. Jesus Cristo. Nossa, meu salvador, meu rei, eu sou fruto desse amor. Ele é meu tudo, ele é minha base, ele é minha base. Ele é... Tá aí, uma pergunta que eu não te fiz lá atrás, já que nós tocamos em Jesus. Quando você se converteu? A minha conversão, ela foi tão natural, porque a minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos de idade. Então, eu cresci num lar evangélico, mas eu acho que eu me converti genuinamente, de não ser convencida, levada na igreja, quando eu passei pelo meu encontro com Deus, eu tinha 18 anos. Desde os 18. Já foi chamada para ser pastora? Não, mas tem um chamado. Eu entendo que hoje talvez seja esse ministério político, porque eu fui chamada para cuidar de pessoas. Muito bem. Michele Alencar, deixamos de falar alguma coisa aqui que você quer acrescentar, que a gente não falou? É só maravilhoso, foi um bate-papo super legal. Eu acho que cada podcast que eu vou tem um perfil, e esse teve muito seu perfil, Anderson, de dar a possibilidade de que a gente fale coisas pessoais, que a gente tenha a liberdade de ser transparente, e você está de parabéns, sua equipe está de parabéns. Eu quero só mandar um beijo para os meus filhos, Miguel, a Esther, o Jefinho, amo demais. Tem uma lei que é inspirada na Esther, e a gente já viveu muitos momentos desafiadores. O meu primeiro, a lei de conscientização e tratamento da púrpura, né? É uma lei que toca muito o meu coração, não falei dela porque, assim...
mais pessoal, assim, né? E nem todo mundo tem esse acesso. O cinema adaptado, as pessoas têm mais Só acesso. explica né? rapidamente o que é a púrpura, que é para as pessoas poderem A púrpura é uma doença autoimune que atinge diretamente a parte sanguínea. E a criança que tem essa doença, no início, o tratamento, a identificação dela, muitos médicos podem confundi-la com uma leucemia. E ela baixa as plaquetas da criança, a criança fica com muitos roxos na pele, vermelhos, cansaço, fadiga, dores nas pernas. E ela não pode cair. Se ela está com as plaquetas muito baixas, ela não pode bater cabeça, ela não pode, porque pode causar uma hemorragia. Tem cura. Autoimune não tem cura, né? Autoimune não tem cura, mas eu creio na cura. Eu creio, assim, a doutora na época falou, quanto mais cedo ela se manifesta, maiores as possibilidades dela ir embora. Eu creio muito, oro todos os dias por essa cura, mas eu tenho uma lei que tocou também muitas famílias, porque muitas mães chegaram a dizer que foram chamadas no conselho tutelar, foram chamadas na escola, porque os professores, a comunidade achou que a criança estava apanhando, na verdade a criança estava com as plaquetas baixas, né? E aí, se você não cuida, essa criança pode cair, criança arteira, e daí perder a vida dessa criança. Então, assim... Sarada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, mandar um beijinho para minha princesa, e a gente detectou essa doença no meu primeiro ano de mandato. E eu tinha 6 meses de mandato. Então, assim, eu falo que o meu primeiro ano foi o primeiro ano mais desafiador, assim, aconteceu tudo. E nunca parei e vivi também um fortalecimento da minha fé, Anderson, que é uma coisa absurda. Então, Deus tem os seus meios de nos fortalecer, de formar essa rocha inabalável que vem só com a confiança nele. Em nós a gente não consegue mesmo. E eu pude não só desfrutar dessa confiança que me sustentou, mas ensinar isso para minha filha que também dependeu e conheceu a importância disso. Então, um beijo. Deus abençoe. Um beijo para todas as mamães que têm crianças aí com qualquer tipo de relatório médico, que de repente, né, os médicos dizem que não tem cura, ou crianças aí que enfrentam dificuldades motoras, autismo, enfim, eu quero dizer, existe um Deus poderoso e que se Ele não curar, Ele vai te dar todas as estratégias para você ter uma qualidade de vida com a sua família maravilhosa. Muito bem, desculpa, agradecer também a Scob Mais, aqui ó, a minha é de gengibre, a de Michelle é de maracujá, mas tem de hibisco, tem de detox, tem de quê? Cidreira de uva também, de uva gostosa. Cidreira, eu tomei cidreira. Ah, não, acho que cidreira é outra. É outra marca, que é outra marca. Não tem problema, não tem problema. Mas, então, ó, a Scob, vai lá agora no Instagram, é uma sugestão para a Scob, porque não vinha cidreira aí, ó. Né? Eu falo, porque assim, por exemplo, eu gosto da maracujá. A fábrica é aqui, né? Eu tomo à noite para dar uma... porque eu sou muito acelerada, então eu gosto da maracujá e da cidreira, para ver se dá uma acalmada na pessoa. A maracujá eu não posso tomar, não. É porque você já é mais calmo, né? Você já é mais calmo, né? Para me dar uma acalmada tem que ser... A Scob, a Petit Berry que esteve aqui hoje, a Michelle vai levar o ovo de Páscoa de presente e a gente vai acabar de comer esses aqui que ficaram aqui conosco no Pod Anderson. Muito obrigado, Michelle. Obrigada, Anderson. Foi maravilhoso. Obrigada. Sucesso. O pessoal quer tirar uma foto do nosso cumprimento. Essa foto nunca saiu em lugar nenhum. Então vamos. Nunca sai, vai nunca lá, sai. vai O pessoal tira, vamos tirar a foto assim, a gente olha para lá, ó. Pronto. Vamos ver se a da Michelle publica agora. Publica, por favor, gente. Publicou, por favor. Publicou, eu não sei na sua equipe, mas na minha eu garanto que vai publicar. Ih, ela desafiou a nossa equipe aqui, ó. Na sua, você que tome conta. Na minha eu garanto. Aqui, ó. Então tá bom, Michelle. Obrigado, viu? Obrigada. Eu quero mandar um beijo, sabe pra quem também? Quem? Para minha equipe, para Milene, sua esposa, que é uma mulher maravilhosa, que ela é sempre tão receptiva, fantástica, uma mulher que ama as pessoas genuinamente, a gente sente esse carinho, esse cuidado, e você cresce cada vez mais porque tem esse suporte maravilhoso. Então, um beijo aí a todas as esposas que investem nos seus maridos e todos os maridos que investem nas suas esposas. Muito bem. Dito isso... Obrigado a você que esteve conosco até agora. Se inscreva no canal e até o nosso próximo Pod Anderson. Beijo, tchau.